Olá pessoal, novamente, sejam bem-vindos. Estamos aqui para representar a área da educação, a coordenação dos cursos de pós-graduação da área da educação. Eu sou a professora Joyce Dias, estou aqui com os meus colegas de coordenação, né, professora? Sou a professora Natália Pimentel, coordenadora dos cursos da área de Educação e Teologia. Esse é o professor Marcos. Eu sou o professor Marcos Soares, sou coordenador dos cursos da área de Educação mais ligados à área de Pedagogia. E estamos aqui hoje para a nossa mais uma palestra, né, ligada à área de educação com o professor Klaus, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Desejamos então a todos boa palestra e que vocês aproveitem esse momento muito rico em informações. Olá, eu sou o professor Klaus Dieterzalter, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Engenharia Florestal. Eu quero convidar vocês agora para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema extremamente importante que é o agronegócio e a educação. Então vamos lá conversar um pouquinho mais sobre isso? Bom, gente, que o agronegócio é importante dentro da economia brasileira, dentro do nosso país, isso ninguém tem dúvida, não é mesmo? Afinal, dados que saem todo início do ano mostram que o agronegócio participa de uma forma extremamente forte dentro do Produto Interno Bruto. Então a gente pode até falar que quando a economia geral está ruim, o que suporta ainda o Brasil é o agronegócio, né? Principalmente pela balança comercial, que se torna extremamente positiva porque o Brasil exporta muito e importa pouco dentro do agronegócio, tornando essa balança comercial muito positiva. Então, sem dúvida nenhuma, o agronegócio é extremamente importante. Mas o agronegócio é um setor muito diversificado. Quando a gente fala em agronegócio, a gente não está falando só do campo, ir lá plantar, ir lá tratar as vacas, os bois, essas coisas assim. Não, a gente está falando de uma coisa muito maior do que isso, né? A gente está falando da produção agrícola, mas também da agroindústria e, no nosso país em especial, principalmente a exportação. E assim, a gente tem que ver o que a gente precisa para tudo isso, né? A gente precisa de área, precisa de clima, precisa de solo, precisa de todas essas condições. Mas tem uma condição que é extremamente importante, que é a educação. A educação no agronegócio é de grande importância, porque ela permite o crescimento contínuo e a sustentabilidade nesse agronegócio. A gente não pode mais dissociar o agronegócio da educação. Em todas as linhas do agronegócio, a educação preenche de forma perfeita, complementar, propiciando ao nosso agronegócio, então, o crescimento contínuo e a sustentabilidade ambiental. A gente tem que pensar um pouco mais além do que isso, né? A gente tem que pensar que o agronegócio não é só fazer uma atividade, mas ir aprimorando essa atividade ao longo do tempo. E isso só a educação pode trazer para o agronegócio. E dentro desse tema, a educação e o agronegócio, a gente pode falar sobre vários assuntos diferentes que são todos importantes, alguns deles inclusive se complementam de forma muito boa, muito ideal. Primeiro, a educação no campo, a gente pode falar sobre isso, a educação técnica e superior, a pesquisa e desenvolvimento, a educação em gestão e empreendedorismo, a educação ligada à sustentabilidade ambiental, né? Daí entra muito importante a educação ambiental e também a gente não pode esquecer a educação para o mercado internacional. Então vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses outros temas. O primeiro tema que eu falei para vocês é a educação no campo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual a importância para a educação no campo? A gente ainda tem aquela ideia que o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, o médico veterinário, eles vão passar pela educação formal e transmitir esse conhecimento ao agricultor que nem sempre tem ensino técnico ou ensino superior. Não pode ficar só nisso, não pode ficar só nessa dependência.
o agricultor, o pecuarista e o trabalhador rural, eles é que são a base do agronegócio. Então a informação tem que chegar até eles, a educação tem que chegar até eles. E a educação no campo, direto para esse público, ela visa exatamente isso. A educação no campo quer trazer para o agricultor, para o trabalhador rural, novas práticas agrícolas que a gente considera como sustentáveis, o manejo responsável dos recursos naturais, daí tanto o solo quanto a água, mas a própria vegetação e a fauna da região e a adoção de novas tecnologias. Então a educação no campo serve exatamente para isso, levar esta informação até aqueles que são essenciais no trabalho agrícola. E como que a gente pode fazer isso? Bom, de diferentes maneiras. Aqui no Brasil, a gente tem como consagrado os famosos dias de campo, né? Então a Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, o Senar, Serviço Nacional de Extensão Rural, fazem constantemente e no Brasil inteiro o que a gente chama de dias de campo, onde se prepara a informação e leva seu agricultor ou trabalhador rural até um local para que ele receba essa informação. Mas isso a gente já faz há muito tempo, né? E precisa só preparar o local e levar a pessoa até lá. Mas hoje a gente já tem uma nova tecnologia, né? Que é a internet, a educação à distância. Então, o mesmo tipo de trabalho que se faz na prática com dias de campo, também é possível se fazer com ferramentas via internet. Então tem muitas possibilidades, muitas formas de levar essa educação até aquele que precisa dela e nem sempre tem a educação formal, por exemplo, o ensino técnico ou superior. E com certeza, esse tipo de educação, ele leva maior produtividade e eficiência ao campo. Outro tipo de educação que a gente pode juntar em relação ao agronegócio, daí é a educação formal que a gente diz, né? A educação técnica e superior, e ela é fundamental para o agronegócio. A gente pode dizer, inclusive, pessoal, que no Brasil, um dos grandes segredos do sucesso da agricultura, da agropecuária no Brasil, é essa educação formal, tanto educação técnica quanto educação superior. Hoje a gente tem institutos técnicos, tem entidades públicas e privadas, universidades públicas e privadas, que dão uma educação técnica e superior de altíssimo nível em relação à área agrícola. Então a gente pode dizer que essa educação técnica e superior, ela é fundamental para o agronegócio. O que a gente conhece, como eu já falei, instituições de ensino técnico e universidades, que daí vão formar profissionais de alto nível. Mas, de novo, eu gostaria de lembrar para vocês que a nossa tecnologia, ela já atingiu um outro nível. Então, o mesmo tipo de educação que antes a gente só dava de forma presencial, a gente também pode fazer em forma de EAD, né? O ensino à distância. Existe também a modalidade semipresencial, onde que uma parte do curso é dado à distância e outra parte presencial. E essas também são ferramentas muito importantes que possibilitam levar aquela informação formal, educação técnica e superior, a um número muito maior de pessoas. Principalmente aquelas pessoas que moram muito longe e que de outra forma não teriam acesso à educação presencial propriamente dita. Ir até o local e morar em outra cidade, em outras condições e etc. Então a educação técnica e superior é muito importante e ela possibilita uma série de mudanças no agronegócio. Ela possibilita, por exemplo, produzir inovações e traz essas informações até o campo, traz até o agricultor. Como? Através dos seus agrônomos, dos seus veterinários, dos seus engenheiros florestais ou tecnistas e assim por diante. Eles têm a educação formal, levam daí essa informação até o agricultor no campo.
E isso, é claro, entram várias coisas diferentes, né, que são importantes, como tecnologias novas e avançadas, novos métodos de gerenciamento do agronegócio, como ver o agronegócio, como sentir o agronegócio num mundo globalizado. Há um tema extremamente importante que também está ligado, né, ao agronegócio e educação, é pesquisa e desenvolvimento, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das outras bases do agronegócio. O Brasil hoje tem a melhor agricultura tropical do mundo, mas disparado a melhor. Isso se dá basicamente pelo nosso sistema de educação técnica superior, levar essa informação até o agricultor, mas também por causa da pesquisa e do desenvolvimento. Então, quem que faz pesquisa e desenvolvimento são as instituições de ensino superior, as chamadas IES, e também instituições de ensino técnico participam desse sistema, mas muitos centros de pesquisa. Por exemplo, a nossa famosa e querida Embrapa, né? Que eu já comentei antes com vocês, que tem um papel de extrema importância para pesquisa de novas tecnologias no agronegócio e que levaram, inclusive, o Brasil a esse nível tão alto que nós temos hoje, né? Hoje é possível, por exemplo, você plantar soja em lugares que há 40, 50 anos atrás não era possível. Hoje é possível você fazer uma árvore de eucaliptos crescer em quase metade do tempo e que crescia há 50 anos atrás. Hoje a gente consegue engordar gado muito mais rápido que engordava antes. Isso faz com que a produtividade e eficiência do agronegócio cresçam bastante. Graças à pesquisa e desenvolvimento, a gente pode produzir bem mais, aumentar a nossa produção sem ocupar novas áreas, sem precisar derrubar novas florestas e assim por diante. Quando eu era estudante de agronomia, a gente falava assim, pô, mas é tão difícil o Brasil passar das 100 milhões de toneladas de grãos produzidos. Hoje a gente chega a 300 milhões, 200 e pouco, 300 milhões, sem grandes dificuldades. E a gente não explora mais área, muito mais área do que a gente explorava há 30 ou 40 anos atrás. O que acontece? É a eficiência, é o aumento da eficiência e da produtividade, graças à pesquisa e desenvolvimento. Então, com a pesquisa e desenvolvimento, a gente tem geração de conhecimento e tecnologia. Graças à pesquisa e desenvolvimento, a gente tem melhores práticas agrícolas, novas variedades, a saúde animal é muito mais desenvolvida. Isso traz o quê? Obviamente, segurança alimentar e competitividade. Competitividade no mercado internacional. Graças a isso, a gente consegue, por exemplo, manter os preços dos alimentos um pouco mais baixos aqui no Brasil e ganhar mercados fora do Brasil. É claro que a gente não está falando só de dinheiro, mas a gente está falando também de qualidade do produto. A gente está falando de qualidade ambiental. Hoje o Brasil, um dos grandes celeiros do mundo, né? A gente alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Hoje a gente é visto como um dos últimos lugares que é possível, onde que é possível produzir mais alimentos para todo o mundo, toda a população mundial. E também produzir alimentos com maior sustentabilidade ambiental. Produzir alimentos com menor impacto ambiental, graças à pesquisa e desenvolvimento. Eu quero deixar um exemplo aqui para vocês, né? A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela já trabalha há mais de 50 anos com uma tecnologia muito interessante, que é a fixação biológica de nitrogênio, principalmente na soja. Então, depois de muitos anos de pesquisa, décadas de pesquisa, que começou lá com a professora Johanna Dobereiner, na Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro, hoje a gente produz de forma comercial uma bactéria que, quando a gente vai plantar a soja, a gente mistura aquela bactéria com as sementes de soja, elas se desenvolvem muito junto. O que acontece?
Essa bactéria tira nitrogênio do ar e leva até a planta de soja. Isso é puro pesquisa e desenvolvimento, nada mais do que isso. Depois da professora Johanna Doberan, vários grupos de pesquisa, tanto em universidades quanto em centros de pesquisa, começaram a intensificar suas pesquisas na área de fixação biológica de nitrogênio. Hoje, na soja, teoricamente a gente nem precisa adubar com nitrogênio, que é um adubo caro, é um adubo difícil de se conseguir e assim por diante. Então a gente tem custo menor, tem impacto ambiental menor e assim por diante, graças à pesquisa e desenvolvimento dos centros de pesquisa e das instituições de ensino superior. Agora eu quero falar de um tema que, infelizmente, durante muito tempo foi negligenciado aqui no Brasil quando a gente fala em agronegócio e educação. Ou, vamos voltar um pouquinho mais para trás, quando a gente fala de agricultura, pecuária e educação. É educação em gestão e empreendedorismo. Para outras áreas, isso já está bem estabelecido, bem claro e bem desenvolvido, inclusive aqui no Brasil, com muitos e muitos cursos na área de gestão e também empreendedorismo. Mas para o agronegócio, isso ainda não é tão desenvolvido. A educação em gestão e empreendedorismo, pessoal, é essencial para os negócios. A gente pode falar, é claro, não só para os agricultores, mas também para os empresários do setor. Se a gente não souber o mínimo básico de gestão e empreendedorismo, a gente vai quebrar, mesmo produzindo bem, com produtos de boa qualidade e assim por diante. Hoje em dia, não basta mais o agricultor simplesmente plantar, produzir algo. Ele tem que saber fazer a gestão disso. Ele tem que saber como que ele vai vender, para quem que ele vai vender, em quais condições ele vai vender, quando vai vender. Então, a educação em gestão e empreendedorismo é de extrema importância dentro do agronegócio. Então a gente pode falar de finanças, por exemplo, como controlar toda a contabilidade de uma propriedade. A gente pode falar em cadeias de suprimento. A gente sabe que as cadeias de suprimento hoje não são mais só locais ou regionais, elas são internacionais. Então o agricultor ele obtém insumos de vários lugares do mundo para poder produzir. É claro que marketing é muito importante. Por exemplo, mostrar para a sociedade que a agricultura não é predatória, que a agricultura também trabalha com o meio ambiente. Mostrar para a sociedade como que a agricultura, o agronegócio é importante para toda a sociedade. E, obviamente, a legislação. Isso a gente não pode esquecer. Então, dentro da educação em gestão e empreendedorismo, a gente também tem que aprender um pouco de legislação. Um pouco não, a gente tem que compreender toda a legislação que trabalha ou que influencia no nosso negócio. Infelizmente, essa área ainda é um pouco negligenciada no agronegócio, mas cada vez estão surgindo novas iniciativas para levar essa informação, não só para o técnico, para o agrônomo, para o veterinário, mas também para o agricultor. Então, nisso, a educação entra levando noções de administração, contabilidade, ou por incrível que pareça, alguns agricultores não sabem qual é o preço de custo da sua produção. Por incrível que pareça, fazem muito bem a parte de campo, mas não sabem qual é o custo da sua produção. Então a parte de contabilidade, simulação empresarial, como jogos empresariais, conhecer um pouco mais a dinâmica do empreendedorismo, também gestão de pessoas, porque o agricultor também trabalha com outras pessoas e ele precisa entender um pouquinho mais disso, entre outros temas. Então é importante que a educação em gestão e empreendedorismo atinja também o agricultor, atinja quem está na propriedade, para que ele possa trabalhar um pouquinho melhor o seu negócio, trabalhar um pouquinho melhor o agronegócio.
Eu quero também conversar um pouco mais com vocês sobre outros temas, como, por exemplo, a sustentabilidade empresarial ambiental. Bom, a questão ambiental não só está em moda, mas a questão ambiental é necessária, né? Hoje a gente sabe que o mundo está indo para um caminho onde que as mudanças climáticas estão ficando permanentes, né? Então, quando nas épocas de chuva chove muito mais, nas épocas de seca o tempo de seca se prolonga muito mais. Há um desarranjo climático e tudo isso é formado basicamente pela ação do ser humano, né? Quando a gente faz se aproveita de tal maneira do ambiente que a gente vai retirando todos os seus recursos e desarranjando absolutamente todas as relações nos ecossistemas. A educação é a base para a sustentabilidade. É a educação que a gente chama de educação ambiental. Isso não é só para quem está lá no campo, mas para qualquer pessoa. A educação ambiental é a base. E a gente tem que levar também isso para o agronegócio. Sem a educação ambiental, a gente não tem sustentabilidade ambiental no agronegócio. E do que a gente está falando? A gente está falando de práticas agrícolas responsáveis. O agricultor pode usar o solo, pode usar a água? Claro que pode, mas ele tem que ter em mente que esses recursos que ele está usando agora também vão ser usados pelas próximas gerações. Então, se o agricultor ele acabar com esses recursos, os netos, bisnetos e assim por diante não vão ter os mesmos recursos, não vão poder plantar, não vão poder produzir. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável, aproveitar hoje os recursos de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos. E assim, minimizar o impacto ambiental dessa importante atividade que é o agronegócio. É possível fazer isso? Sim, gente, é possível. E nós temos inúmeros exemplos no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil mostrando essa questão. E a gente está falando de vários temas, né? Conservação de solos. O Brasil tem alguns dos maiores programas em conservação de solos do mundo. Conservação de recursos hídricos, nossos rios, nossos corpos de água, tanto superficiais quanto corpos de água subterrâneos. E a gente não está falando só em pegar essa água e usar na agricultura ou alguma atividade correlata, mas ter água de qualidade, sem contaminação por fertilizantes químicos, por agrotóxicos e assim por diante. Quanto maior a contaminação, menor vai ser a possibilidade do uso desses recursos pelas próximas gerações. A gente está falando em produzir menos resíduos. O agronegócio também produz resíduos. Normalmente menos do que a indústria produz, mas também produz resíduos. E um papel muito importante do agronegócio dentro da educação para a sustentabilidade empresarial ambiental é a menor emissão de gases do efeito estufa. A gente sabe que nós estamos passando por um período de aquecimento global e daqui a pouquinho esse aquecimento global a gente não vai mais poder reverter. Vai atingir um nível tão alto que a gente não vai mais poder reverter. Mas a gente ainda pode fazer muita coisa. A gente pode diminuir muito a emissão de gases do efeito estufa. São aqueles gases que emitimos através da atividade humana, diferentes atividades, vão para a alta atmosfera e vão provocar o efeito estufa. Gente, o efeito estufa é bom. Foi isso que proporcionou a vida no nosso planeta. Mas o que a gente está fazendo agora é aumentar muito o efeito estufa. E quando a gente aumenta a temperatura e há um desarranjo climático gigantesco. Então, áreas onde que não tinha furacão, começa a ter furacão. Áreas onde tinha abundância de água, começa a ter falta de água. Áreas onde tinha falta de água, começa a ter chuvas muito grandes. E assim por diante. É o desarranjo climático formado pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. Então, é importante que o agronegócio
também se eduque, também mude a sua forma de trabalho visando a menor emissão de gases do efeito estufa. E também a gente não pode esquecer uma coisa que está ficando cada vez mais importante devido ao fenômeno da globalização, é a educação para o mercado internacional. Quer exportar? Você vai precisar seguir um monte de coisa que normalmente você não seguiria aqui no Brasil. Não é que as leis no Brasil são fracas e lá fora são mais fortes, não é isso. É que cada sociedade tem as suas características. Por exemplo, regulamentação internacional, padrão de qualidade, certificações tanto ambientais quanto certificações de qualidade, desempenham um papel básico no mercado internacional, no que a gente chama de globalização. Então, se você quer exportar, você vai ter que aprender muito sobre como funciona o mercado internacional. E essa é uma outra oportunidade ligando a educação ao agronegócio. A gente tem que pensar em atender aos requisitos dos mercados internacionais. Pensem, gente, como que eu vou negociar com um chinês, com um europeu, com um americano, com um japonês, com um canadense? Cada país tem as suas próprias características intrínsecas. Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, os seus costumes. Um chinês negocia de forma diferente do que um americano. E a gente tem que conhecer isso, né? Cada país possui as suas próprias legislações, cada país possui as suas próprias necessidades. Há algum país que só importa se tiver certificação ambiental. Um outro país só importa se tiver uma certificação de qualidade. E assim por diante. Por exemplo, o Brasil e o Mercosul estão já há muitos anos tentando fazer um acordo comercial com a União Europeia e sempre esbarra na questão agrícola. Por que isso? Porque a União Europeia quer proteger o seu mercado agrícola, os seus produtores, o Brasil já quer que os nossos produtores vendam em grande quantidade e assim por diante. A mesma coisa o Brasil e a China. Cada um tem sua característica específica. Essas são algumas áreas da educação ligadas ao agronegócio. A partir disso tudo que a gente falou, eu quero fazer algumas breves conclusões. Em primeiro lugar, é óbvio, né? Não precisaria nem falar isso. Educação é a base para uma sociedade, assim como é também para o agronegócio, porque ele faz parte da sociedade. A educação prepara agricultores e empresários para novos desafios, para inovações, para aumento da produtividade e principalmente da sustentabilidade empresarial ambiental a longo prazo. Educação é essencial para o crescimento econômico, para a segurança alimentar, proteção ambiental e também para a inclusão social. Sem educação, a gente tem uma sociedade mais frágil, sob todos os pontos de vista. Então, a gente chega à grande conclusão que a educação é a chave ou uma das chaves mais importantes para o agronegócio. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos e me coloco sempre à disposição para quaisquer dúvidas.